do show! De acordo com a teoria criacionista, Deus criou o homem e os demais seres vivos já na forma atual há menos de 10 mil anos. Os fósseis, inclusive de dinossauros, são animais que não conseguiram embarcar na Arca de Noé a tempo de se salvarem do dilúvio. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus e, portanto, não descendem de primatas. Eu irei citar 3 teorias criacionistas, uma na mitologia grega, outra na mitologia chinesa e outra no cristianismo. Criacionismo na mitologia grega. A mitologia grega atribui a origem do homem ao feito dos titãs Epiméteu e Prométeu. Epiméteu teria criado os homens sem vida, imperfeitos e feito a partir de um molde de barro. Por compaixão, seu irmão Prométeu resolveu roubar o fogo do deus Vulcano para dar vida à raça humana. Criacionismo na mitologia chinesa. A mitologia chinesa atribui a criação da raça humana à solidão da deusa Nuá, que ao perceber sua sombra sobre as ondas de um rio, resolveu criar seres à sua semelhança. Criacionismo no cristianismo. O cristianismo adota a Bíblia como fonte explicativa sobre a criação do homem. Segundo a narrativa bíblica, o homem foi concebido depois que Deus criou céus e terra, também feito a partir do barro. O homem teria ganhado vida quando Deus assoprou o fôlego da vida em suas narinas. Foi proposta no fim do século XIX. Segundo ela, nosso planeta foi povoado por seres vivos ou elementos que provêm de outros planetas, que se propagaram por meteoritos e poeira cósmica até a Terra. Essa teoria ganhou mais força com a descoberta da presença de substâncias orgânicas vindas de outros locais do espaço, como formaldeído, álcool etílico e alguns aminoácidos. A descoberta de um meteorito na Antártica, na década de 80, contendo um possível fóssil de bactéria, também reforça a panspermia. Nova panspermia. Para essa versão formulada por Fred Howell e Chandra Wickramasinghe, a matéria está constantemente sendo formada. Assim, a vida em todo o universo, nas nuvens interestelares, chegando à Terra a partir do núcleo de cometas. A nova panspermia aponta também que os vírus podem ter vindo diretamente do espaço e que a evolução pode se dar pela incorporação de material genético oriundo de outros planetas. Em suas pesquisas, estes cientistas constataram na poeira interestelar a presença de polimentos orgânicos complexos e semelhantes à celulose, o que poderia ser uma evidência. Panspermia dirigida. Francis Crick e Leslie Orgel, autores desta abordagem, defendem que seres inteligentes de outras galáxias colonizaram vários planetas, inclusive o nosso, deixando como prova de sua presença o molibdênio, elemento essencial para o fundamento de determinadas enzimas, mas bastante raro em nosso planeta. Francis Crick e Leslie Orgel propuseram também que esporos transportados por uma nave espacial chegaram à Terra por vontade de seres extraterrestres inteligentes. Francesco Redi foi um médico e biólogo de Florença que questionava a teoria da biogênese. Por volta de 1680, fez um experimento para tentar derrubar a biogênese. Colocou pedaços de carne crua dentro de alguns frascos, deixando-os abertos e outros fechados. Depois de dias, apareceram larvas nas carnes, porém só nas que estavam abertas. Redi observou que as moscas pousavam e deixavam ovos sobre a carne. Então ele concluiu que não havia geração espontânea, só havia vida a partir de outra vida. John Needham nasceu na Inglaterra, Londres, no dia 10 de setembro de 1713. Grande defensor da teoria da biogênese, Needham fez um experimento para tentar provar a biogênese. Ele pegou um balão de vidro vedável e despejou uma substância nutritiva e a esquentou. Quando ele ferveu o balão, ele matou todas as bactérias presentes no frasco. Depois de um tempo, ele observou a substância nutritiva e encontrou bactérias. Então deduziu que era possível surgir vida da matéria inanimada. Lazzaro Spallanzani, cientista italiano nascido em 10 de janeiro de 1729, ele queria investigar a teoria da geração espontânea, com a intenção de provar que alguns organismos conseguiam se movimentar pelo ar, podiam ser eliminados com altas temperaturas e que não podiam surgir espontaneamente. Ele era um crítico das ideias de John Needham e estudou princípios para derrubar tais ideias. Spallanzani se empenhou principalmente em provar que a vida gerada espontaneamente era um erro, já que os recipientes que Needham usou não estavam completamente vedados, sendo possível a entrada de micro-organismos. Louis Pasteur.
foi um importante cientista francês que fez várias descobertas nas áreas de medicina, microbiologia e química. Até o início do século XIX, a teoria da biogênese era aceita. Por volta de 1860, Louis Pasteur fez um experimento para derrubar a biogênese. Os experimentos de Pasteur foram realizados com 4 frascos de vidro, cujos gargalos foram esticados e curvados no fogo, após todos terem sido enchidos com caldos nutritivos. Logo em seguida, Pasteur ferveu o caldo de cada um dos 4 frascos, até que saísse vapor dos gargalos longos e curvos e deixou-os esfriar. Depois de um tempo, Pasteur observou que, embora todos os frascos estivessem em contato direto com o ar, nenhum deles apresentou micro-organismos. Pasteur quebrou os gargalos de alguns frascos e observou que, em poucos dias, seus caldos já estavam repletos de micro-organismos. Com esse experimento, Pasteur comprovou que só é possível haver vida a partir de outra pré-existente. Ok, mas se todo ser surge de um outro ser vivo já existente, então como que surgiu o primeiro ser vivo na Terra? Então é aí, nesse exato momento, em que aparecem 2 figuras muito importantes para as teorias da origem da vida. No ano de 1920, os cientistas Oparin e Haldane desenvolvem e apresentam a evolução química, teoria mais aceita até hoje, até porque ela é mais condizente do que já foi estudado e também ela foi comprovada anos mais tarde por 2 cientistas também chamados Urey e Miller. Tá, então tudo bem, mas assim, como que funciona essa teoria da evolução química? Então, logo essa explicava o surgimento através das condições da atmosfera primitiva terrestre e nela haviam 4 gases presentes: hidrogênio, metano, vapor d'água e amônia, além de raios ultravioletas e inúmeras descargas elétricas, além de chuvas torrenciais, que todas interagiam entre si no meio da atmosfera primordial. Logo, no meio dessa interação toda, as descargas elétricas, ou seja, os raios e os raios ultravioletas, agiam nas partículas inorgânicas já existentes na atmosfera, ou seja, os gases, e transformavam eles em matéria orgânica, e ali eles ficavam soltos no ar. O H2O, ou vapor d'água, como preferir, no meio de todo aquele calor, começou a fazer seu ciclo. Então ele subia, condensava e formava nuvens, nuvens muito carregadas mesmo. E essas nuvens, quando ficavam completamente carregadas, formavam assim as chuvas torrenciais. E essas chuvas torrenciais vinham direto para a superfície, trazendo consigo a matéria orgânica que estava lá em cima na atmosfera, formando assim os primeiros oceanos, também chamados de sopa ou caldo primordial. Essa matéria orgânica que veio de lá de cima em forma de gás ficava ali parada na água, sozinha, triste. Mas com o passar dos anos, ela começou a formar estruturas que se pareciam com algum tipo de proteína primitiva. E esse tipo de proteína primitiva recebeu o nome mais tarde de aminoácidos. E com o passar dos milhares, dos milhares de anos, esses aminoácidos começaram a se reagrupar e se organizar dentro da água, formando um tipo de conjunto entre proteína e água, construindo assim o primeiro rascunho de ser vivo possível, que provavelmente deu origem à primeira vida terrestre. Esses são os coacervados. Tempos depois, para ser mais exato, no ano de 1934, surgem 2 personagens muito importantes para todas essas teses e teorias. Os 2 cientistas Stanley Lloyd Miller e Harold Clayton Urey, que perpetuaram de vez a teoria da evolução química como a mais aceita em todo o mundo, simulando a Terra pré-biótica, ou seja, a Terra antes da vida, para comprovar, a teoria de Oparin e Haldane, seus antecessores. Na primeira parte do experimento, Miller encheu um balão de vidro com água do oceano e esquentou ela até que entrasse em forma gasosa, ou seja, vapor d'água. Depois, esse H2O passava por um cano onde havia uma bomba de ar que simulava o vácuo da atmosfera primitiva, até porque não existia oxigênio naquela época. Então, após isso, ia para uma área onde estavam os gases primordiais e diversas cargas elétricas, além de raios ultravioletas, que formavam as matérias orgânicas quando interagiam entre si. Então, esse vapor d'água levava junto consigo essas partículas para o condensador, o qual tornava a água líquida e essas todos iam para a armadilha, onde os compostos orgânicos e a água ficavam interagindo entre si, e depois de uma semana formavam os aminoácidos. Logo, os cientistas tiraram a conclusão que, com o passar do tempo, de milênios de anos, formariam-se os coacervados, comprovando assim a teoria da evolução química.